Bom, continuando aqui, meus queridos, vamos falar ainda o fim agora do reino do sul de Israel, que é o reino Judá. O reino de Judá, ele se inicia no ano 722 e vai se encerrar no ano 586 depois antes de Cristo, né? A queda da Assíria e a ascensão com a ascensão da Babilônia. Após se tornarem senhores do mundo, então conhecido, chegamos o auge da sua dominação por volta do século VII. Os assírios foi um império muito poderoso, eles dominaram o Egito e depois eles queriam também dominar a Babilônia. Porém, os assírios vieram a sucumbir diante de uma dupla contenção por parte de dois impérios supracitados, né? Pois esses foram aliados. Então, nós vemos que no ano 607 a.C., a Assíria foi vencida pela Babilônia. Então, após saírem do cenário mundial, os assírios têm os países por eles que outrora foram conquistados, disputados, justamente pelos egípcios e pelos babilônios. A Assíria, no passado, tinha derrotado o Egito, mas o Egito fez uma união com a Babilônia. Então, agora eles derrotaram o império da Assíria. E com relação à Palestina, os babilônios sobressaem. Então, assim, após algumas décadas de resistência, nós vamos ver que o cuidado e a paciência de Deus para com o reino do sul, que é Judá. Então, nós vamos ver que aproximadamente aí nos anos 587, ou seja, 140 anos após a queda do Reino do Norte, que é Israel, que vai as hordas da Babilônia começa a olhar para Judá. Só para começa a olhar para Judá, né? Então nós vemos que Jerusalém é a capital do Reino Sul. Os habitantes de Jerusalém, quando eles começam a perder a batalha pela Babilônia, no ano 587, então Jerusalém é deportada, os moradores de Jerusalém foram levados para dentro do cativeiro da Babilônia, em 3 etapas sucessivas. A primeira etapa ocorre no ano 606 a.C., quando o imperador da Babilônia, chamado Nabucodonosor, ele leva a família real. Inclusive, nessa primeira leva, vai o profeta Daniel e os seus 3 amigos ainda jovens para dentro da Babilônia. A segunda etapa, ela vai ocorrer em 597, quando o mesmo rei, Nabucodonosor, ele leva o rei Joaquim e mais 10.000 soldados, entre eles, como príncipes, oficiais, líderes nacionais. O profeta Ezequiel também é levado nesta segunda etapa. E vem a última e terceira etapa, que é a mais terrível de todas, que ocorre por volta do ano 587, após o cerco que durou 1 ano e meio, provocando uma escassez completamente de alimentos. A cidade ela é tomada, incendiada, o templo é destruído. Então o rei Zedequias é levado à presença de Nabucodonosor. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias diante das suas vistas,
diante dos príncipes de Judá, lá em Ribá, e arrancou os olhos do rei Zedequias e ele por todas as conduziu ele por dentro da Babilônia. E a Babilônia é, começou a ter o seu poder. E Zedequias morreu ali dentro da Babilônia. Está lá em Jeremias capítulo 52. Então, a todo que se estimava, as 15 mil pessoas que foram levadas cativas para a Babilônia nas três etapas, mas nós devemos atentar para o fato de que o registro bíblico não é um registro preciso. Essa população era oriunda praticamente somente de Jerusalém, de Judá. Poucos foram atingidos. O exílio babilônico, pois é principalmente um exílio de cidadãos da capital, que é Jerusalém. Não é todo o reino de Judá, é a capital, que é Jerusalém, que leva pessoas para dentro do cativeiro. Então, Jerusalém é incendiada um mês após este acontecimento. Leia lá em Jeremias capítulo 52. Então, o templo, que era o símbolo nacional da fé, da união, e eles veem esse templo sendo destruído pelo general da Babilônia. Então, um pequeno bocado do povo pobre fica em Judá, eles são chamados então de remanescente. E a outra parte, com medo, a outra parte que está com medo aí, foge para dentro do Egito e outras nações no mundo afora. Então, principalmente ali no norte da África, foge o povo de Judá foge um pouco para o norte da África, um outro povo foge para a Ásia Menor, um outro povo foge para dentro da Europa. Então, este evento ficou conhecido na história como a diáspora do grego, que quer dizer dispersão, né? Diáspora quer dizer dispersão, uma palavra grega. Então, estima-se que 80% dos judeus no século I viviam fora de Israel. E por quê? Por causa desse motivo. E esse motivo que nós vamos ver o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, sempre encontrando uma sinagoga por onde que ele passava para pregar. Por causa do quê? Nesse momento do cativeiro, o povo foi se espalhando entre os continentes. Então, como que foi esse período no exílio? O tempo que eles passaram no exílio, a nação de Judá, foi o cumprimento da palavra, de um plano de Deus para o seu povo. Nós não podemos jamais perder de vista o efeito curativo dos 70 anos vividos ali dentro da Babilônia. Foi realmente um instrumento eficaz muito bem manuseado por Deus para banir definitivamente a idolatria do coração do povo israelita. Então, quando foram levados para dentro do exílio no ano 597, que é a primeira deportação, Jeremias já havia predito na parábola dos figos bons, lá no capítulo 24, que o povo haveria de voltar para o Senhor com todo o seu coração, que seriam devolvidos à terra prometida. Então Jeremias ele orienta o povo para não reagir, mas aconselha a submissão ao rei babilônico. Assim o profeta Jeremias adverte para que eles sejam pacientes, que sejam um povo pacíficos, para conviver com aqueles que foram que conquistaram eles, para que chegar o dia do retorno deles de volta. Então, quando eles chegaram dentro da Babilônia, eles começaram a se estabelecer em colônias. E ali dentro da colônia eles começaram a servir os senhores ricos da terra, trabalhando na lavoura,
trabalhando em grandes construções, ali construções empreendidas por Nabucodonosor. Então, o fato de terem vivido unidos na Babilônia contribuiu para a preservação da identidade religiosa e cultural da própria sobrevivência dos judeus. Então, a vida na Babilônia foi, ironicamente, embora que a região de Judá permanecesse no local geográfico do povo da aliança, a Babilônia tornara-se historicamente e intelectualmente o seu lar. E isto era verdade não apenas nos anos de exílios, por séculos depois. De fato, nos primeiros séculos da era cristã, a Babilônia era um centro religioso judaico que desenvolveram uma tradição completamente separada de Jerusalém e Alexandria. Foi lá que os judeus mais devotos criaram conhecimento no Talmud babilônico, uma escola dos maçoretas na Babilônia. Produziu também a própria família de textos bíblicos e manuscritos. Então eles prosperaram dentro da Babilônia. Então é um povo que prosperou dentro da Babilônia. Então, particularmente, isso não é algo surpreendente, pois os exilados não tão numerosos eram na política, mas eram intelectual, religiosos da sociedade judaica. No cativeiro, eles estiveram juntos em seus próprios guetos, né? Por muito tempo. Então começaram a fixar, a comprar propriedades, eles começaram a fazer negócios dentro da Babilônia. Então há evidências que alguns tentaram a resistência, mas finalmente perceberam que a coexistência pacífica seria um único caminho. E de fato, a vida tornou-se mais confortável que uma boa parte não retornou para dentro de Judá quando saiu o decreto do imperador Ciro. Então nós vamos perceber que eles continuaram acreditando, eles continuaram crendo em Jeová. Então a preservação de sua fé foi mais forte, foi uma força poderosa para aqueles que estavam dentro do exílio. Contudo, a maneira de assinar a adesão a Deus era mais um sacrificado, porque eles estavam em terra estranha, eles estavam dentro de um povo que eles não conheciam. Então, o culto da palavra, o culto da profecia, o culto do cântico veio a ter um papel fundamental no meio do exílio. Então, o sábado da circuncisão, eles começaram a trazer a identidade deles para dentro da terra estranha. Então, eles não alteraram a sua expressão de fé para com Deus. Então, fica muito claro que eles tiveram, sim, tempos angustiantes, tempos de sofrimento, mudanças radicais nas suas vidas. O judeu, o cativeiro, né, a mudança trouxe para eles, mas não trouxe uma mudança definitiva de um relacionamento com Deus. Então, a vida dos judeus na Babilônia, após os primeiros anos de adaptação, havia se tornado razoavelmente muito bom. Tão bom que quando Ciro, o persa, decretou o retorno dos judeus para Israel, muitos resolveram ficar, mas para cumprimento da profecia, os figos bons e o resto não sucumbirão em cantos da Babilônia pagã. Então, cumprimento da profecia. Então, por ocasião da morte de Nabucodonosor, a situação dos exilados já era muito melhor. Então, o novo rei, que é por nome de Evil-Merodach, libertou Joaquim, que é o rei Joaquim, deu a ele privilégios de refém real. Aí vocês vão ler lá em 2 Reis, capítulo 25, versículo 27. Muitos dos exilados
eles tornaram-se livres e agora em suas próprias cidades, povoados, e alguns tornaram-se homens de negócios, outros ocuparam postos dentro do governo. Com o passar de muitos anos, os exilados, os exilados se deram tão bem que se adaptaram-se dentro da Babilônia, que preferiram permanecer ali junto com Ciro, sob a autorização de Ciro, quando deu o retorno para eles para Jerusalém. E agora? Mas e aquele povo que retornou para dentro de Jerusalém, para dentro de Judá, para quê? Para fazer a restauração de Israel. Então Judá ficou cativa durante 70 anos na Babilônia. A Babilônia dominou o mundo antigo exatamente durante esses anos todos do cativeiro de Israel. Então, no ano 536, a Pérsia se apoderou da Babilônia. Quando o rei Ciro I, ele governando a Pérsia, ele dominou a Babilônia e, dominando a Babilônia, ele autoriza a volta dos judeus para dentro de Judá. Então ele abaixa um decreto. Então o retorno para a pátria mãe talvez tenha sido tão duro para os judeus quanto fora sair do cativeiro para dentro da Babilônia. Então, primeiro, eles saem de Judá, vai para dentro da Babilônia, agora eles têm que retornar de novo. Talvez foi muito duro isso para eles, uma vez que eles já estavam se estabilizando dentro da Babilônia. Então, nós vemos aqui uma decadência econômica dentro da Palestina, depois do exílio, explica o que? Um desânimo dos aqueles que estavam sendo repatriados, né? Como podemos ver nos livros do profeta Ageu, nos livros do profeta Zacarias, nos livros do profeta Isaías. Sem dúvida nenhuma, que levou também uma desilusão, a perda do fervor, como podemos ver também nos sermões do profeta Malaquias. Explica ainda que, até certo ponto, a demorar de 20 anos a reconstrução do templo, a hostilidade, guerrilhas dos samaritanos, justifica a lenta recuperação econômica da nação. E a incapacidade dessas pessoas que estão voltando para reconstruir as muralhas de Jerusalém, até a chegada de Neemias, no ano 445, quase um século depois do primeiro retorno dos exilados da Babilônia. Então, a restauração de Israel levou um pouco mais de 100 anos. Então, Deus levantou homens para reconstruir a nação completamente desassolada. Então Deus levantou Neemias e Zorobabel, que foram homens escolhidos por Deus para coordenar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Deus levantou Josué e Esdras, o sacerdote, que foram responsáveis pela restauração da fé, da religião, da reconstituição do culto a Deus, assim como houve outras pessoas que Deus usou também. Bom, o cativeiro eles voltaram em 3 etapas. Assim como eles foram em 3 etapas para dentro da Babilônia, agora eles estão retornando em 3 etapas. Retornaram a primeira etapa no ano 536 com o comando de Zorobabel e Josué. A segunda etapa foi no ano 457 a.C., sob o comando do sacerdote Esdras. E a terceira etapa ocorrida no ano 445, sob o comando de Neemias, como copeiro do rei persa Artaxerxes. Então, os judeus eles regressaram falando o aramaico, que era a língua falada por toda a Mesopotâmia, e as escrituras eram lidas em hebraico. Então era preciso fazer a tradução para o aramaico, como se vê lá em Neemias, no capítulo 8. Entre os repatriados, vieram muitos elementos do instinto do Reino do Norte. Lembra que o Reino do Norte ficou meio perdido?
Então, a passagem lá em 1 Crônicas, capítulo 9, vai fazer uma alusão aos repatriados, declara que filhos de Efraim e Manassés, sejam tribos do norte, habitaram em Jerusalém. Então nós vemos um pouco do povo repatriado aí novamente. Em Esdras, capítulo 10, nós vamos ver que a solução do problema ali, de casamento dos judeus com mulheres etéias, o reino norte nacional, como Israel também, lá em Esdras, capítulo 6, capítulo 10, essa mistura de povos. Então nós vemos ali os dois reinos. Então é importante saber que mesmo antes da deportação de Judá para a Babilônia, o Reino Sul já tinha elementos de várias tribos do norte, pessoas de várias tribos do norte. Então, certamente, os exilados de Judá, quando voltaram à pátria, passaram pelo Alto Eufrates, onde estavam seus irmãos do norte, e conduziram o que resolveram voltar para dentro da Palestina. Então, alguns dos irmãos do norte, do Reino Norte, lá atrás, estavam morando ali próximo ao rio Eufrates. Então, na volta de Judá, do cativeiro da Babilônia, foram se juntando com esses irmãos para eles retornarem para dentro da Palestina. Bom, como que foram a volta desses exilados e quais consequências eles trouxeram consigo? Consequências de ordens religiosas. Nós vamos ver entre os autores que a nação de Israel ela tinha servido para uma conversão, seguido uma conversão genuína, uma religião pura, uma religião de sinceridade, mas nós vemos que a idolatria fora abandonada de uma vez para sempre. Então, o exílio, conforme nós estamos vendo, foi entendido para lembrar a remoção compulsória e provisória da terra que estava completamente perdido na idolatria. Então, o cativeiro foi uma oportunidade para eles buscar ao Deus verdadeiro, para eles tirar as incertezas, as injustiças que eles estavam vivendo. Então, o símbolo nacional e de integração entre esse povo foi o templo. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi que reconstrução do templo. E na reconstrução do templo, eles começaram, então, a buscar a Deus novamente. Então, foi definitivo aí que os judeus buscassem ao Senhor. Então, enquanto os samaritanos se envolveu em uma mistura religiosa com os habitantes daquela região. E o restante da nação procura intensificar um estudo sério da Torá, da lei do Senhor. E nesse tempo que eles estão intensificando o conhecimento da lei do Senhor, é difundida então as sinagogas. A sinagoga começa a crescer no meio do povo. Para quê? Para ter um ensino sistemático, onde os profetas cuidadosamente eram ouvidos, a religião entrou num estágio espiritual, com uma fundação de escolas, de sinagogas, tanto outros meios para buscar o conhecimento. Então nós vemos que eles começaram a entender, a viver de acordo com a lei do Senhor, a viver de acordo com aquilo que Deus tinha ensinado a eles. Outra consequência de ordens econômicas. As consequências de ordens econômicas, nós vamos ver que no cativeiro foi um tempo ruim para o povo israelita. Mas, contudo, a convivência harmoniosa, em certo ponto, ocorreu. E 70 anos vivendo em terra estranha
eles aprenderam a língua daquele povo, o idioma, a cultura daquele povo. E sobre o reinado de Artaxerxes, eles começaram a aparecer mais nomes judaicos, eles começaram a ter um poder a mais. Então, eles começaram a se tornar um povo rico ali dentro da Babilônia. E ainda tendo conhecimento das escrituras sagradas, eles começaram a crescer, a ser abençoados dentro da Babilônia. Então nós vemos que os relatos bíblicos ali de Neemias desempenhou um importante papel para ajudar o seu povo, para abençoar o seu povo, para ser voz para o seu povo. Então nós vemos que eles tiveram consequências sim, tanto na área política, econômica, na área religiosa, mas eles conseguiram sobreviverem. Então nós vemos que esse é o reino de Judá que começa a se reerguer novamente. Então nós vemos aí os reinados de Israel, o reino dividido dentro do cativeiro, e o reino de Judá também dentro do cativeiro, mas como que eles saíram. Então após isso, esse momento que Judá está se reerguendo, aí vem o último capítulo para nós estudarmos, que é o quarto capítulo, que é o período interbíblico. Que Deus possa abençoar você, sua vida, em nome de Jesus.